Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber futuras notificações. Eu gostaria de fazer nesse vídeo alguns comentários de algumas situações que têm acontecido nesses últimos tempos, para que a gente possa chegar àquilo que Deus colocou no meu coração, né? E algumas coisas têm a ver diretamente com a igreja, outras nem tanto, né? Mas de alguma forma tem a ver conosco de todos os jeitos, né? Então, por exemplo, lá na Inglaterra, na cidade de Londres, uma mulher ela estava orando em silêncio, em frente a uma clínica de aborto. Ela era uma católica, né? E ela foi abordada por dois policiais e foi questionada o que ela estava fazendo ali, porque ela estava protestando, estava transgredindo a ordem social, né? E ela simplesmente disse: eu estou aqui simplesmente parada, não estou fazendo nada, não estou falando, não estou questionando nada. E o guarda perguntou para ela: você está orando? Ela falou assim: sim, estou orando em silêncio. E ele simplesmente prendeu ela. Na própria cidade de Londres, um pastor foi preso há pouco tempo atrás por simplesmente numa pregação de rua ter dito que só existe dois gêneros, macho e fêmea, né? Ele foi preso, processado, mas graças a Deus o processo foi arquivado. Uma cidade aqui no Brasil chamada Rafaína, se eu não me engano, Rifaína, em São Paulo, uma escola que já existia há muitos anos. Ela tinha o costume de fazer com que as crianças orassem o Pai Nosso. E uma professora incomodada, ela questionou e denunciou a escola ao Ministério Público. O Ministério Público, por sua vez, ele determinou que a escola não fizesse mais esse tipo de oração. Ora, nós somos um país basicamente cristão, na sua grande maioria. Se não somos católicos, somos evangélicos, na grande maioria do país. Então, isso é uma forma de desconstrução. E o Ministério Público, muitas vezes, ele tem uma ação muito incisiva nessas questões. O pastor Jorge Linhares, lá em Belo Horizonte, há tempos atrás, ele foi intimado, né? Porque na sua escola, uma escola batista, ele ensinar também a mesma coisa que aquele pastor lá da Inglaterra, que existe apenas dois gêneros, macho e fêmea. Dentro desse contexto social, uma mulher, ela foi impedida de viajar em função da sua obesidade. Na mesma semana, uma Miss Plus Size, acho que de 37 anos, se eu não me engano, ela morreu, né? E quando as pessoas questionaram, dizendo que ela morreu justamente por ser obesa, veio alguns sites de progressistas, né, dizerem que não, que isso era uma forma de preconceito. Afinal de contas, ela morreu em função de um problema no coração. Ora, uma pessoa obesa com 37 anos morrer do coração, tá claro a ligação de uma coisa com outra. É óbvio que a obesidade influenciou e levou ela a essa situação. Dentro desse contexto social, lá na Virgínia, houve uma situação de um pai que ele questionou a escola porque a sua filha ela foi estuprada num banheiro unissex por um homem, né? Por um jovem de 15 anos que se dizia uma mulher trans e que estuprou a sua filha. E quando ele denunciou o caso à diretoria e questionou qual que seria o tratamento que seria dado a essa questão, ele foi repreendido. E numa reunião aberta, ele questionou exatamente essa situação. E o que aconteceu com ele? Ele foi preso no meio da reunião, foi levado à delegacia, mas só que nesse meio tempo foi feito um corpo de delito na sua filha e o resultado deu de que realmente ela tinha sido estuprada. Mas veja, a inversão dos valores, né? Como que a sociedade ela está doente, essa é a grande verdade, porque a sua filha foi estuprada e quem é preso é ele por questionar. E graças a Deus que ele não teve um outro tipo de atitude, porque talvez aí ele estaria preso de fato, o que seria natural numa situação de um pai como esse. Então o argumento de que, veja, esse argumento eu posso
alguém pode maliciosamente, mesmo com uma afeição igual a minha, falar assim, não, mas eu me sinto mulher, eu sou uma mulher trans, entrar no banheiro, e aí, como é que faz? Ah, não, mas as cabines são separadas, mas o que impede uma ação maior? Então, veja só, é muito constrangedor e é triste ver essa realidade passar por essas mudanças, essas transformações que estão degradando a nossa sociedade. Tudo é muito legal enquanto não atinge a nossa família. E aí a gente vê um popstar chamado Zelensky, né? Muitas pessoas atribuem a ele uma espécie de liderança positiva, tal, mas enquanto os seus soldados estão no fronte de guerra, ele está vivendo uma vida de popstar nos Estados Unidos e pegando mais de 100 bilhões de dólares para investir na sua guerra com o Putin. E Putin também não é nenhum santo nessa situação toda, ninguém está certo nessa situação, não estou defendendo o Putin, mas veja como as inversões acabam acontecendo. E aí nós temos a situação da Covid, com uma explosão enorme de casos lá na China, que prendeu cidadãos de todas as formas em suas casas, até mesmo no seu trabalho. Houve situações de prédios que pegaram fogo e os moradores não tiveram como sair, e isso desencadeou uma manifestação muito grande em muitas cidades do país, né, porque 10 pessoas morreram nesse prédio em função de que a portaria do prédio ela foi fechada pelo governo. Muitas pessoas levadas a uma espécie de campo de concentração quando elas são detectadas com essa doença, né, porque ela é uma espécie de QR Code. Quem assistiu Black Mirror tem um episódio que fala do crédito social, e você, qualquer lugar que você vai entrar, você tem que passar o QR Code, e se der vermelho, você automaticamente é levado pelas autoridades para esse campo de concentração. E o que aconteceu? Uma explosão de casos. Mas muitos médicos explicam que o que acontece? Quando você prende demais, não há anticorpos, não há contato com o vírus, e é natural que haja uma explosão posterior. E aí começam muitos questionamentos, muitas coisas sendo ditas, inclusive aqui no Brasil, algumas cidades já determinando que seja novamente estabelecido o uso de máscaras, né? Aí nós temos, dentro desse contexto, uma situação muito interessante. Aqui no Brasil, 3 pastores já foram presos por ditos atos antidemocráticos. Pessoas que estavam lutando pela liberdade. Você pode discordar totalmente, mas o que é uma democracia? A democracia é a possibilidade do contraditório. A democracia é o questionamento. Onde não pode acontecer um questionamento, isso não é uma democracia. E o que nós estamos vendo é sendo estabelecido uma ditadura de toga, né? De pastores que foram simplesmente se manifestar contra um estado geral de coisas. Não é simplesmente contra a eleição, mas como um estado geral de coisas, e de repente essas pessoas são presas. Veja, existem vereadores, deputados presos, que teoricamente teriam uma prerrogativa, teria uma proteção parlamentar, e isso não está acontecendo. Agora, talvez você está vendo todo esse vídeo e falando assim, rapaz, só tragédia. Pois é. E aí, como que lidar com tudo isso? Como que você se prontifica? Como que você se coloca diante de tudo isso? E essa é a minha questão. O Salmo 33 diz assim no verso 18: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e do tempo da fome. Guarda isso, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos o seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. O meu ponto aqui é trazer toda essa série de coisas para que você perceba como que o mundo está,
como que a nossa sociedade está doente e como que muitas coisas, direto ou indiretamente, acabam nos afetando. E se nós não nos voltarmos para o Senhor, nós vamos adoecer, nós vamos perecer, nós vamos perder a esperança. Por isso o salmista, ele diz que a nossa esperança é o Senhor. E o interessante nesse texto é que diz que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Então, se você teme ao Senhor, tenha certeza de que o Senhor está olhando por você. O Senhor está atento, o Senhor guarda aqueles que são seus. É promessa, e sobre os que o esperam a sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte. E aqui não é simplesmente uma morte natural, mas a morte espiritual. Senhor, quando Ele se mantém sendo a nossa esperança, e nós entendemos assim, a nossa alma, ela permanece viva, e nós vamos guardando a esperança de que a nossa vida, estando nas mãos do Senhor, nós podemos confiar de que nós teremos um amanhã na sua presença. Por pior que as coisas estejam, por pior que as coisas se tornem, nós temos um Deus que cuida de nós. E o texto diz assim: para livrar a alma da morte no tempo da fome e do tempo da fome. Há uma determinação, um pensamento, uma projeção de que o ano que vem será um ano muito difícil, e eu também entendo que será. Então agora é hora de realmente termos a esperança. E a esperança não morre. A esperança que morre, ela não é esperança. Então, nós esperamos o Senhor de que Ele nos guardará e nos preservará no tempo das fomes para conservar a nossa vida. Durante a pandemia, muitas situações aconteceram e nós podemos passar por ela e dizer assim que nada nos faltou, o Senhor nos guardou. E aí o texto continua assim: a nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nada acontecerá conosco se o Senhor não permitir. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não o toca. É lógico que as coisas do mundo, os problemas econômicos, algumas situações são inerentes a nós. Nós podemos ser atingidos sim, mas o Senhor nos guardará. Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso escudo. Por isso o salmista diz: nele o nosso coração se alegra. Se você parar para perceber, as coisas estão acontecendo para que você se entristeça. E o que o Senhor quer é que você se alegre em sua presença. Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa esperança e Ele é a nossa proteção. Então se alegra, pois confiamos no seu santo nome. E aí o texto finaliza dizendo assim: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Olha, se 2023 será um tempo difícil, eu não sei. Eu quero que você lembre que nós, como outro dia um amigo meu dizia: olha, nós passamos por tantos problemas no nosso país, passamos por Collor, passamos pelo militarismo, passamos por Sarney, passamos pela Dilma, passamos por... enfim, nós vamos passar. Deus nos conservará, e principalmente você que tem a confiança no Senhor, tenha certeza disso, de que o Senhor te guardará. Então mantenha a chama viva em teu coração, mantenha a esperança, porque o Senhor, Ele há de suprir todas as nossas necessidades, como diz em Filipenses. E fique em paz, porque o Senhor, Ele jamais deixa de cumprir a sua parte no acordo e na aliança que Ele fez conosco. Nós temos uma aliança e essa é a nossa esperança, que 2023, independentemente do que acontecer, nós estaremos em sua presença e o Senhor nos guardará. Pense nisso. Deus abençoe você.